Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje a gente vai fazer algumas alterações no nosso sistema que foram identificadas após a conclusão da inserção do agendamento. E para quem ainda não assistiu nenhuma aula, eu vou deixar aqui no card a playlist completa com todas as aulas do nosso curso. Essa é a de número 41. Então, para quem não assistiu, para poder entender como é que a gente chegou até aqui e para entender as alterações que a gente vai fazer, precisa estar com o curso atualizado, tá bom? Eu estou com o nosso sistema aqui, pessoal. A gente já fez o cadastro de profissionais, o cadastro de um novo cliente, a seleção de clientes, a verificação de data e hora, para verificar se está disponível para o agendamento. Então, o que está faltando aqui, pessoal? Vamos supor que o cliente ligue e pergunte para o usuário do sistema qual o horário que está agendado para ele com um profissional tal. Do jeito que está hoje, a gente não consegue ter essa informação. Ou até consegue, mas de uma maneira muito difícil, muito inviável de se fazer. Então a gente vai fazer alterações nessa chamada desse botão aqui, tá? Para poder facilitar essa consulta mais rápido, tá? Então, sem mais demoras, vamos às nossas alterações de hoje. Eu estou aqui com o meu projeto aberto. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir na nossa pasta dos fontes. Para quem tem interesse em estar adquirindo esses fontes, fazendo o download deles, clica no primeiro link da descrição que eu mostro como é que faz para ter esses fontes, tá bom? Então eu vou selecionar essas duas units aqui, ó, a unit agendamento consulta.dfm e a .pass, que são responsáveis por esse formulário aqui, ó. Tá? Que é o formulário de consulta, os horários que estão disponíveis para o profissional numa determinada data. Então eu vou dar um Ctrl C nesses dois arquivos e um Ctrl V. Vou vir em renomear, vou renomear ele para Unity Agenda. Vou dar um Enter, como são arquivos com extensão diferente, DFM e PAS. O próprio Windows já se encarrega de alterar os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou vir dentro do nosso projeto e vou abrir essa Unity que a gente acabou de copiar. Vou vir no nome dela aqui, vou deixar ela igual ao nome que eu dei para o arquivo, Unity Agenda, e no formulário, no form, pessoal, eu também vou alterar aqui, tá? Form Agendamento Consulta, que é o que a gente copiou, e eu vou deixar a Form Agenda, tá? Então dessa forma a gente fez uma cópia da nossa Unity. Feito isso, eu vou vir no menu Project, Edit to Project e vou escolher a Unity Agenda. Com isso, ela vai adicionar essa Unity ao nosso projeto. Eu preciso vir aqui na Unity do nosso projeto, ou o In Project View Search, que é a mesma coisa, e tirar essa linha aqui, que é a criação automática do formulário. À medida que você insere um novo formulário no projeto, ele joga essa linha automaticamente. Então a gente elimina ela, porque a gente tem uma sequência de criação dos formulários diferente, e com isso a nossa Unity está adicionada ao projeto. E agora eu preciso fazer alterações nessa tela aqui, para ela corresponder à busca que eu estou precisando. Eu vou correr com o vídeo para não ficar muito longo e assim que terminar as alterações eu retorno explicando para vocês. Depois de feitas as alterações, pessoal, eu mantive o Calendar Picker. Depois eu mantive também o combo dos profissionais, coloquei uma lupa para busca. Então, se você quiser buscar por data e profissional, você consegue. E também, se você quiser buscar somente por cliente, você também consegue com essa lupa do lado do nome do cliente. Eu adicionei também aqui um botão novo agendamento, que vai ser o responsável por chamar a tela que chamava antes ali no form principal, que é a tela que faz a inserção do agendamento nosso, né? E também coloquei uma grid aqui para ele visualizar os horários que já estão marcados e poder deletar algum que deseja. Então eu vou vir aqui no form principal, vou recortar o código daquele botão que era responsável por chamar essa tela, e aí eu vou colar ele aqui no novo agendamento. Então eu não vou precisar mais do parent, né, do pai do formulário, e também nem desabilitar os botões do formulário principal. Vou mudar aqui de show para show modal, e com isso eu preciso colocar ele dentro de um try finally para liberar ele da memória assim que retornar do show modal.
tá? Para evitar o memory leak. Lembrando que tudo que é criado em tempo de projeto tem que ser destruído, tá? Para não ficar ocupando espaço na memória ali e dar vazamento. E aí depois, pessoal, essa linha aqui dentro da Unity Agendamento eu também posso retirar, que é responsável por voltar o controle dos botões do form principal. E aí eu vou remover a nossa classe aqui do Unity Agendamento e colocar ela aqui na Unity Agenda, nessa tela aqui, porque eu vou usar a classe uma tela antes dessa tela de agendamento. Então, para isso, eu vou dar um Alt PS aqui e começar a corrigir os erros que essa mudança vai causar. A primeira é aqui nessa chamada da propriedade da classe, então ela não está mais no form agendamento e sim no form agenda, então eu troco, tá? Aqui na Unity Agenda, onde eu coloquei a nova declaração da nossa classe, eu vou precisar colocar um Alt F11 e adicionar no interface a nossa classe agendamento para poder reconhecer a variável aqui, tá? Depois eu vou remover o código que veio da cópia do nosso arquivo lá do .pass, né? Então o código que eu não vou utilizar, eu vou remover ele do nosso fonte aqui para não acontecer erros. Eu vou manter aqui somente o botão encerrar, que ele é responsável por dar o close no formulário, que é esse botãozinho aqui em cima, né? Então ao clicar ele executa o close do formulário. O novo agendamento que eu fiz agora, coloquei a chamada do formulário e esses dois outros procedimentos que é o responsável pelo layout do DBGrid que está disponível lá no nosso curso de layout. O link está na descrição, tá? Então aí eu posso continuar verificando quais são os erros. E a forma rápida de se fazer isso é dando Alt PS. Aqui eu já sei que eu preciso adicionar também a Unity Agenda, tá? Porque ele faz a chamada da classe agendamento, então eu preciso adicionar ela aqui ou no interface ou aqui no uses, tanto faz, tá? Nesse caso aqui, tanto faz. E aí, pessoal, continuo dando Alt PS, Alt tecla P mais a tecla S, para ele identificando os erros e a gente corrigindo. Então aqui não é mais forma agendamento, onde está a nossa classe, é forma agenda. Ele está nessa tela aqui, que é o Unity Agendamento Consulta. Então aqui, pessoal, outro Alt F11 para acrescentar a Unity Agenda no formulário, para ele poder reconhecer a classe que está declarada lá. Vocês poderiam declarar essa classe tanto aí quanto em outro lugar também, tá, pessoal? Lá no form dados, no form principal, tanto faz. É só questão de preferência aí, tá? É a mesma coisa aqui, ó, no Unity Agendamento, ele faz a chamada da classe, agendamento.destroy. Ele faz a destruição da nossa variável da classe. Como ela não se encontra mais nesse formulário aqui, ó, a gente passou para o formulário anterior, que é o Unity Agenda que a gente está criando agora, então eu tenho que colocar esse destroy lá no Unity Agenda, porque ele que vai ser o responsável por criar a nossa classe, então ele que tem que ser o responsável por destruir, tá? Para ficar mais fácil de entender e evitar problemas no futuro. Então eu coloco o agendamento.destroy no close do formulário, e aqui, ó, no create desse formulário aqui, ele está a criação da classe. Então a gente remove ela daqui também, porque a declaração dela não se encontra mais aqui. A gente coloca no create do formulário Unity Agenda. Então são alterações que, devido à criação desse formulário a mais, dessa adaptação no sistema, a gente precisa adequar ele ao novo formato, tá? Então eu crio ela aqui no form create, adiciono um Alt F11 de novo para adicionar na uses a unit dados. Vou colocar ela ou no interface ou no implementation. E outro Alt PS para verificar se tem mais erros. Aqui também a chamada da classe, a função validar agendamento. Então eu coloco aqui na frente form agenda, que é onde se encontra a nossa variável da classe agendamento, tá? E aí eu posso copiar isso daqui
adicionar na uses também antes, e aí eu posso copiar isso daqui e colocar também nas linhas de baixo que eu já estou vendo que tem erro, tá? Coloco, depois de verificado tudo, dou outro Alt PS, ele passou direto, não encontrou erros. E agora, pessoal, eu preciso fazer a chamada desse botão aqui, que antes chamava o novo agendamento, agora ele vai chamar agenda. Então eu vou copiar esse try final aqui para ficar mais rápido. Vou colar aqui e vou trocar, porque não é configura servidor, é agenda. Então eu vou colocar o Alt F11 para colocar na uses a Unity Agenda e fazer a criação do formulário também com um show modal, tá? E depois no final eu coloco o free para poder liberar ele da memória. Então dessa forma ele já chama esse formulário aqui, tá? E eu vou precisar fazer alterações no visual dele e no alinhamento para poder atender essa nova alteração nossa. Eu vou correr com o vídeo também, tá? Para não perder tempo com essa questão de layout. Voltando depois de tudo alinhado, lembrando que isso daqui, pessoal, eu não estou me preocupando agora com layout, tá? Se vocês quiserem, pode fazer um layout melhor para essas telas, alterar, enfim, colocar no padrão que quiser aí. O ideal é sempre seguir um padrão só para todos os formulários, tá? Mudei também aqui o Unity Agendamento para ficar certinho. Então, na chamada do botão, ele chama o formulário e depois, no novo botão, ele pode efetuar um novo agendamento. Então, esse é o nosso a nossa nova estrutura do sistema, com as alterações feitas. Eu vou confirmar esse agendamento aqui para ver se não tem nenhum erro. Clico no botão confirmar, marcado com sucesso, e depois a gente vai visualizar ele aqui na próxima aula. Tá? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Se precisar do código fonte, é só clicar no primeiro link da descrição para saber como efetuar o download. Tá? E na próxima aula a gente continua. Muito obrigado e até a próxima.